continuando aqui, pessoal, vamos agora ver espaços e posições. A primeira coisa que é importante a gente lembrar é o seguinte: aquela lógica lá de traçar os eixos cartesianos e cacete armado é importante para a gente modelar tudo matematicamente com precisão. Só que muitas vezes a gente não precisa ficar exagerando tanto, é querer matar a formiga com um canhão. A gente pode usar a própria trajetória para definir o nosso eixo cartesiano de coordenadas. A gente pode considerar, por exemplo, a própria rodovia como sendo um eixo, claro, um eixo retorcido e tudo mais, mas desde que você estabeleça as posições muito bonitinho, a velocidade da partícula seja constante e tudo mais, não tem nenhum problema você ficar atribuindo algo retorcido para algo reto, porque isso aqui é uma analogia, só um desenho, é esquemático. Então, no caso, o quilômetro 10 da rodovia, os 50 e o 90, são esse 10, esse 50 e esse 90. Não tem nenhum problema você fazer isso, tudo bem? Claro que alguns problemas acontecem, alguns defeitos, mas aí são coisas mais avançadas, não temos que se preocupar com isso, tudo bem? Outra coisa que é importante lembrar, referencial ele é arbitrário, de forma que a posição vai mudar. Então, no caso, a rodovia, todas as rodovias do Brasil, acho que do mundo até, elas são meio que já são arbitrárias. Detalhe, o que é arbitrário? Arbitrário é, você pode escolher. Posso escolher onde eu posso pôr referencial, com que métrica, com que medida, onde eu posso pôr, se eu posso deixar ele parado em movimento, eu posso escolher. No caso, a rodovia não dá para você colocar eles em movimento, né? Mas assim, as rodovias já são arbitradas como tendo um eixo, uma origem específica. Tanto é que você vê lá na rodovia, quilômetro 10, quilômetro 20, etc. Já está meio que marcado, alguém delimitou assim. Só que agora, você pode, se quiser, você pode não, quer saber, dane, se eu vou cagar para o sistema, eu vou inventar uma nova métrica que o sistema que se dane. Você pode fazer isso. Então, por exemplo, vamos supor que a cidade A está na origem, ou seja, aqui é o quilômetro 0. A cidade M está no quilômetro 50 e a B no 90. Você pode, se você quiser, trocar. Fala, não, eu vou agora arbitrar, eu estou aqui na cidade M. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com que a cidade M seja a minha origem. A gente usa esse símbolo para origem, tá? Mas pode ficar sem usar se quiser. Essa vai ser a minha origem e eu vou orientar o meu sistema de coordenadas para o outro sentido. Ou seja, tudo que vai para cá é negativo, né, porque eu estou na origem. Isso aqui é 0, tudo que está atrás de mim é negativo. E tudo que está na minha frente é positivo. Ora, você pode fazer isso. Então, no caso, quanto que dista a cidade A da cidade M? Ora, 50 menos 10 é 40. Quanto que então vai ter que ser a posição de A? Lembra, a distância entre dois objetos não muda mudando o referencial. Certo? Pensa, eu tenho aqui uma barra de comprimento 1 metro. Eu posso colocar o meu sistema de coordenadas aqui, posso pôr ele assim, posso pôr onde eu quiser, posso pôr ele andando, não importa. O comprimento dele ainda é 1 metro. Então, distâncias sempre são constantes. De forma que, então, beleza. Então, se eu arbitro um eixo que está apontando para cá, tudo bem, eu posso colocar ele como se a cidade A continua distando de 40 km. Então, se aqui é 0, aqui vai ser mais 40 km, né? Porque dista 40 km da origem e está na frente dele, está no eixo positivo, no sistema positivo, do lado positivo. E a cidade B? A cidade B também dista 40 km. Só que dista para trás, então aqui é menos 40, né? Dista 40 km, só que a cidade B está atrás do ponto M, que é a origem, então é menos 40. Você pode arbitrar, fique tranquilo com relação a isso. Tudo bem? Agora, uma diferença vai surgir, muito importante, quando a gente faz a análise de referencial, que é a diferença entre variação de posição e distância percorrida. O que é isso? Variação de posição ela é uma quantidade que só quer saber qual foi a sua posição final, que a gente chama de S, S2, SF, fica à vontade para chamar o que você quiser, e sua posição inicial, a diferença entre a posição final e a inicial. Então, no caso, vamos supor que eu falo o seguinte, veio um cara no ponto A e chegou no ponto B. O ponto A está no x igual a 10 metros e o ponto B está no x igual a 40 metros. Qual é a variação de sua posição? Ora, é a posição final menos a posição inicial, certo? Delta S é a posição final. Qual é a posição final? Ora, é o ponto B. Só que o ponto B está no x igual a 40. Então, delta S é a posição final, que é 40, menos a inicial. A inicial era o ponto A. O ponto A está onde? Nos 10 metros. Então, 40 menos 10, a variação da posição foi 30 metros. Tudo bem? Tranquilo? Só uma coisa, em física a gente usa espaço e posição como sinônimos. Então, sei lá, variação dos espaços é a mesma coisa que variação da posição. Função horária dos espaços, que é algo que vamos ver na próxima aula, é a função horária da posição. Tanto faz, fica tranquilo com isso, beleza? Mas ΔS é 30 metros. Agora, a distância percorrida não é isso. É o comprimento da trajetória executada pelo corpo. Certo?
Com a matemática de ensino fundamental, não dá pra gente definir matematicamente a distância percorrida. Ela envolve uma integral para casos genéricos. Mas nos casos de ensino médio, dá pra gente pegar alguns casos particulares. Mas no caso, a distância percorrida é o comprimento da trajetória. Como assim? Ora, veja isso aqui. A partícula, em ambos os casos, ela estava o azul, ela foi do 10 para o 50 e voltou para o 40. Nossa, está ficando muito poluído, peraí. Ela foi do 10, aqui, foi para o 50 e voltou para o 40. Ou seja, ela percorreu uma trajetória, foi de A para C, né, para esse C sendo 50 metros, de A para C, de C para B. Aqui, só que aqui a gente não ligou para isso, a gente só quer saber o fenômeno inicial. Agora aqui não. Aqui, o que acontece? A partícula vai do 10 para o 50, do 50 para o 40. Ou seja, ela foi de A para C, ou seja, ela percorreu esse trecho aqui, e foi de C para B. Ela percorreu esse trecho aqui. Ora, então o que é a distância percorrida? É o comprimento. O comprimento é o comprimento da trajetória. É isso aqui mais isso daqui. Ou seja, é o comprimento da primeira trajetória, que é 40, mais o comprimento da segunda trajetória. O comprimento sempre é positivo, tá? Lembra disso? O comprimento é sempre positivo. Então é 50 menos 40. Então é isso aqui que mede 40, mais isso aqui que mede 10. Logo, a distância percorrida foi 40 mais 10, que foi 50. Veja que distância percorrida, nesse caso, é diferente de ΔS. Tem muitos casos que não é. Se o corpo fosse só para um sentido, ou seja, vamos supor que o ponto final fosse x igual a 50, parou aqui. Ora, ele foi... O ΔS dele é 50 menos 10, que é 40. Qual é a distância percorrida? Ora, é o comprimento da trajetória que ele vai executar. Que nesse caso aqui, que eu estou apontando, é 50 menos 10 também, que é 40. Então, tem casos que é igual, tem casos que não. De um modo geral, ela vai ser diferente se o corpo mudar o sentido do movimento. Ou seja, ele estava andando para cá, opa, voltou. Aí já é diferente, tudo bem? Só uma coisa, é diferente da seguinte maneira. Ó. Se o corpo vai para um sentido, foi do ponto 10 para o 50, voltou para o 40. A distância percorrida nesse caso é 50 menos 10 mais 50 menos 40. E o ΔS é 40 menos 10. Ou seja, a distância percorrida é a soma dos trechos. É a soma dos módulos do ΔS. Mas não vamos preocupar com isso agora. Isso aqui está meio fora de hora. Depois a gente vê isso, tá bom? Mas enfim, velocidade escalar média. É uma parada que a gente vê todo dia. A gente vai estar andando de carro, caminhão, busão, não importa. Toda hora a gente vê isso. Velocidade escalar média é definido como sendo a razão entre o ΔS, não é D, é o ΔS sobre o tempo que levou para a partícula ir de um ponto a outro. Então, por exemplo, eu tenho aqui um ponto A e tenho aqui um ponto B. Se eles vão distar de si, ΔS. ΔS é o quê? A posição final B menos a posição inicial A. Certo? Ou seja, o corpo vai executar esse movimento assim. Tudo bem? Se você pegar o ΔS e dividir pelo tempo que ele leva para ir do ponto A até o ponto B, ora, então nesse caso, você vai ter o quê? A velocidade com a qual, na média, ele executou. Por que disso? Pensa, quando você está com um caminhão ou um carro, você diz, eu estou andando a 80 km por hora. O que você está querendo dizer aqui? Você está querendo dizer que a cada hora você anda 80 km. 80 km por hora. 80 km para cada hora. É isso que você quer dizer. Velocidade é a razão do quanto você anda pelo quanto de tempo você levou para andar. É isso. Ando 40 metros por segundo. 40 metros para cada segundo. É isso que está acontecendo aqui. Então, velocidade, de novo, é a variação da posição do objeto dividido pelo tempo que ele leva para fazer isso. Tudo bem? Unidade no SI. O que é o SI? O SI é o Sistema Internacional de Unidades. É um sistema global que mede as unidades de todas as grandezas físicas para poder padronizar, de forma que você não tem que, sei lá, um cara nos Estados Unidos fala, sei lá, libra por polegada quadrada, aí, sei lá, no Brasil é metro por segundo, entendeu? É para você falar a mesma língua. E no Sistema Internacional de Unidades, a gente fala que todos os comprimentos, ou seja, ΔS, é medido em metros. E todo o intervalo de tempo é medido em segundos. E como a velocidade é a razão entre ΔS por ΔT, a gente diz que a velocidade tem unidade no SI como sendo metros por segundo. Ou seja, a cada segundo ele anda tantos metros. Tudo bem? Só que a gente sabe que a nossa unidade, outras unidades que a gente usa no cotidiano não são essas. São quilômetros por hora
e tudo mais. São outras unidades. E vamos ver daqui a pouquinho como é que a gente tem que converter. Porque para trabalhar em física, temos que converter km por hora para metro por segundo. Mas vamos ver isso aqui daqui a pouquinho. Só para dar um briefing, velocidade instantânea. Velocidade instantânea, cara, é simplesmente a velocidade que o corpo vai possuir em um ponto específico. Então, no caso, ora, aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. Ele vai ter a velocidade média que ele faz isso daqui, certo? Você pega a posição final, tira da inicial, divide pelo tempo que ele levou para gastar, opa, V média, tudo bem. Só que, cara, é muito difícil o cara estar andando com a mesma velocidade a todo momento. Ele pode estar andando a 100 em um ponto, a 40 em outro, etc. Na média, ele vai ter a velocidade média, que a gente pode calcular. Só que não necessariamente na trajetória inteira ele teve uma velocidade constante. Então, velocidade instantânea é a velocidade que, em um instante específico, o corpo possui. No caso aqui pode ser 100, aqui pode ser 40. Para você obter matematicamente, você tem que saber como é que varia a velocidade no tempo. Vamos ver isso aqui mais para frente, tá? Só uma ressalva. A velocidade instantânea vai ser igual à média em todos os pontos da trajetória somente se o movimento for uniforme, ou seja, se o módulo da velocidade for constante, ou seja, se for 10 metros por segundo em todo o instante. Tudo bem? Por exemplo. Tá, finalmente, para converter unidades. Para trabalharmos em física, a gente precisa converter as unidades que são do nosso cotidiano para as unidades que a física fala que são aceitáveis. Então, no caso, como é que a gente faz isso? Vamos supor que eu tenho, sei lá, um caminhão andando a 36 km por hora. Eu quero passar para metros por segundo. Como é que eu faço isso? Bom, se eu tenho, sei lá, x km por hora, pensa, eu tenho que transformar esse quilômetro em metro e essa hora em segundo. Certo? Para quê? Para poder virar metro por segundo. Quantos metros tem em 1 quilômetro? 1000. Quantos segundos tem uma hora? Ora, uma hora são 60 minutos. Só que um minuto são 60 segundos. Então, uma hora é 60 segundos. Ou seja, 60 vezes 60. Isso é 3.600 segundos. Então, uma hora são 3.600 segundos. Ou seja, x km por hora vão ser x vezes 1000 sobre 3.600 metros por segundo. Só que isso aqui no fundo é a mesma coisa que 1 sobre 3,6. Mas o que é 1 sobre 3,6? Você multiplicar algo por 1 vezes... Você multiplicar algo por 1 sobre 3,6 é a mesma coisa que você dividir por 3,6. Resumindo, caso você não tenha entendido direitinho, o que estamos fazendo aqui é o seguinte. Caso você não tenha entendido a explicação, tudo bem, só lembra o seguinte, que para você transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu tenho 36 km por hora. Quero transformar para metro por segundo, eu tenho que dividir por 3,6. Ou seja, isso aqui vai virar 10 metros por segundo. Agora, e se eu quiser transformar de metro por segundo para km por hora? Posso também, só fazer o contrário. Ao invés de dividir, eu multiplico. Ou seja, eu multiplico por 3,6. Tudo bem? É só lembrar, para você decorar, que km por hora é sempre maior que metro por segundo. Ou seja, km por hora eu quero ir para metro por segundo. Poxa, se km por hora é maior que metro por segundo, então eu tenho que dividir para ficar menor. Então vira 10 metros por segundo. E o contrário também vale. Putz, eu tenho metro por segundo, eu quero ir para km por hora. Quem é maior? Km por hora. Então eu tenho que multiplicar para ficar maior. Essa é a lógica. Tudo bem? Por fim, para acabar, movimento progressivo e retrógrado. Que diabo é isso? Cara, o movimento progressivo é basicamente o seguinte. Se o corpo está andando com velocidade positiva, um movimento progressivo. Então, no caso, eu tenho aqui uma rodovia, um eixo X, por exemplo. A partícula, ela está na posição 10 metros, só que ela está andando com 2 metros por segundo para frente, ou seja, mais 2 metros por segundo. Se está andando com mais 2 metros por segundo, a posição dela está aumentando, vai de 10 para 12, 12 para 14, 14 para 16, ou seja, a posição dela vai aumentando, a posição dela aumenta progressivamente. Entendeu? Só que não importa a posição, importa qual é o sinal da velocidade. Então, ela pode estar, sei lá, na posição menos 35. Putz, está em posição negativa, isso não quer dizer alguma coisa? Não, não importa a posição. O que importa só é a velocidade estar com um sinal positivo. Um bizuzinho é você ver que o sentido, a flechinha da velocidade, está no mesmo sentido da flechinha do eixo X. Tudo bem? São flechinhas que apontam para o mesmo lugar. Tudo bem? No retrógrado, ao contrário. No retrógrado, a velocidade é negativa. Então, no caso, eu estou num ponto 5 metros. Não importa a posição. O que importa veja que a velocidade está apontando para o lado negativo. Ou seja, ela é negativa, tem um sinal negativo, é menos 2 metros por segundo. Ou seja, a posição decresce com o tempo. Ela estava em 5, foi para 3, foi para 1, foi para menos 1, foi
para menos 3. Por quê? Porque é menos 2 metros para cada segundo. Ou seja, a cada segundo eu perco 2 metros. Então se eu estava em 10 metros, eu perco 2 metros em um segundo. Ou seja, eu vou de 10 para 8, vou de 8 para 6, 6 para 4 e assim por diante. Aqui é a mesma coisa. Estou na posição negativa. Se dane a posição, o que importa é o sinal da velocidade. Está apontando para cá, sinal negativo. Ó, a flechinha do X está apontando para cá, só que a flechinha da velocidade está apontando para cá. Sinais diferentes, é negativo. V negativo, o momento é retrógrado, porque retrógrada, né, ele volta. Positiva, velocidade, o momento é progressivo. É simples. Tudo bem? Galera, acabou a aula, estão livres. Tarefinha. Obrigatório fazer a lista 3.1, que eu vou lançar no Que é Mágico. Tá? São 5 questões, são 2 fáceis, 2 médias e uma difícil. Ah não, mentira, essa aqui é outra lista. Tá, 3.1. Recomendo fazer a 3.2 para treinar. Gente, é Olimpíada, é treinamento olímpico, então tem que estar aprofundando a todo momento. Tudo bem? Então faça as tarefas e a nós.